Mateus, capítulo de número 12. Eu quero ler o verso 38. Esse texto, se você pegar o Evangelho de Mateus, você vai ver que ele vai falar de muitas obras que Jesus fez. Em todo o tempo, por causa da maldade que havia no coração dos mestres e fariseus, tudo eles tentavam pegar Jesus para tentar incriminá-lo, acusá-lo e levá-lo até o imperador. Mas Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, sempre tinha respostas contundentes, sábias, de uma forma que eles não tinham palavra para contestar Jesus. Porque Jesus conhecia a intenção do coração daqueles homens. E aí, essa parte que nós vamos ler, eles começam a pedir um sinal para Jesus. Eles começam a falar para ele que ele tinha que dar um sinal, de fato, de quem ele era, se ele era filho de Deus. Só que aí Jesus dá uma resposta. Por quê? Porque eles não estavam acreditando ainda que ele era o filho de Deus. Ele curou um homem no dia de sábado na sinagoga, e os doutores da lei começaram a querer incriminá-lo. Cada um rejeitou Jesus em seu coração. Ué, não existem os 6 dias da semana para curar? Por que ele tem que curar justamente no dia de descanso? Aí Jesus só fala assim para eles: por acaso você também não vai dar água para o seu boi, não vai dar o pasto para o seu boi porque é sábado? Você não vai tirar o seu boi lá da lama que se afogou porque é sábado? A ideia aqui, irmãos, é combater a religiosidade. Jesus não precisava dar nenhum sinal que ele era filho de Deus. Os seus atos diziam quem ele era. Você não precisa ficar mostrando para ninguém que você é filho de Deus. Os seus frutos vão dizer quem você é em Deus. Eu não preciso colocar um paletó e uma gravata para dizer que eu sou um cristão. As minhas atitudes assim dizem por mim. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Jesus, ele começa a ensinar uma série de coisas. Ele fala assim: olha, se você chegar em uma festa ou em um lugar, você não vai pegar os primeiros assentos, mas você vai sentar lá no final, porque se a pessoa te conhece e se ela quer dar honra a você, ela vai te tirar do final e colocar você nas primeiras cadeiras. Mas vai que você senta logo de cara nas primeiras cadeiras, e aí tem um convidado mais importante, aí pedem para você se retirar, não vai ficar mais feio? Então Jesus sempre ensinou sobre a humildade, da gente não precisar ficar expondo nada, porque quem é, não precisa ficar falando. Amém? Quem é alguma coisa, irmãos, quem é chamado, quem é ungido, quem é consagrado, quem é um cristão cheio de Deus, quem é aquele que de fato faz as coisas de Deus, as suas obras vão dizer de fato se você é de Deus ou se não é de Deus. Pronto. E aí falam para Jesus assim, ó: dá um sinal de quem tu és. E aí nós estamos aqui no texto de Mateus 12, verso 38. Que diz assim: então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas, ou quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo, ou a rainha de Sabá, com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está alguém aqui
que é maior do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem ou desta pessoa piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. É um texto muito importante para nós aqui nessa manhã. Eu queria que você emprestasse a tua atenção. Prometo não ser muito cansativo, mas serei preciso, sim, rápido e objetivo. Mas eu preciso da tua atenção. Aleluia. Feche seus olhos comigo, Pai. Fala com a tua igreja. Inspira-nos. Leva a sua palavra a cada coração nessa manhã. E assim faz a tua obra, é o que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu amo Jesus, irmãos, porque Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso maior modelo. Pastor José leu aqui o texto de Hebreus. Em um dos textos, o autor aos Hebreus, ele diz assim: olhai vós para mim. Ou seja, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é aquele quem produz e é aquele quem alimenta através de sua palavra. Através da palavra de Deus gera fé no nosso coração. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Nós temos que olhar para Ele. Ele é um modelo. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, Ele disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A Bíblia diz que Ele fazia e ensinava. Ele sempre foi o nosso maior modelo. E quando se trata de doutrinas de Deus sobre o reino, ninguém deu mais ensinamento sobre o reino do que Jesus. Ele sempre falou, e Ele contou parábolas, Ele contou fatos de dias corriqueiros do ser humano da época, contemporâneo a Ele, para ilustrar aquilo que Ele queria ministrar aos corações. Jesus, Ele sempre ensinou de uma forma muito clara. Quando as pessoas não entendiam, Ele dizia por parábolas. Ele falava por parábolas. Quando as pessoas não entendiam, ao pé do ouvido dos apóstolos, Ele ia lá e Ele ensinava, falava o significado daquela parábola. Porque quem é íntimo, quem é filho, quem é aquele que anda com Deus, nunca será confundido. Sempre essa pessoa terá uma revelação que o Senhor quer falar ao coração de cada um de nós. Então Jesus é o nosso maior exemplo. Você quer olhar para alguém? Olha Jesus, Ele é o teu maior modelo. Amém? Ele é o teu maior modelo. Ninguém tem o maior modelo do que Ele. Nós temos pessoas que podem ser para nós alguém que possa nos trazer, deixar um legado, nos dar um ensinamento, alguém que possa ser uma referência. Nós temos muitos, só que modelo só existe um. O nome dele se chama Jesus. Nós temos que imitar tudo que Ele ensinou. E aqui Ele está falando com um grupo de pessoas que eram conhecidos como doutores da lei, fariseus, escribas, os religiosos, aqueles que estavam o tempo todo tentando encontrar alguma forma de acusar Jesus. E conhecendo a intenção do coração deles, Jesus, Ele estava pregando sobre arrependimento. E se tem uma pregação que precisa ecoar no nosso coração, essa pregação precisa ser sempre o arrependimento. Se tem uma palavra que precisa estar dentro de nós, é arrependimento. Porque não existe ninguém perfeito. Porque não existe ninguém que não tenha errado ou pecado. E essa é a máxima de Jesus. Porque quando Ele fala de Jonas, e a gente precisa entender isso, quando você vai ler o texto de Jonas, quando você vai ler sobre Jonas em Nínive, ou fugindo, indo para Tarsis, ou
acontecendo algumas coisas com ele, Deus está falando sobre arrependimento. Ele fica tão irado a ponto de saber que Deus é misericordioso, que ele não quer pregar para os ninivitas, porque sabe que eles poderiam se arrepender, e Deus poderia exercer o perdão, como aconteceu. Então aqui Jesus está falando sobre arrependimento. Só que aqueles homens, eles estão com seus corações tão endurecidos, tão enrijecidos, que eles não conseguem se submeter aos ensinamentos de Jesus. E eles começam a querer matá-lo, a querer persegui-lo, a tentar encontrar alguma coisa contra ele. Eles até colocavam pessoas para ficar ali gravando o que Jesus estava dizendo, ouvindo, para serem testemunhas contra Jesus, se ele fosse preso. Homens que pareciam ser simples, verdadeiros, e eles começavam a interrogar Jesus, querendo receber ensinamentos, como que se tivessem humildade, mas na verdade eles estavam ali testando Jesus, para ver se não pegava nada que pudesse o acusar. Então Jesus sabia a intenção do coração deles. E aí nós lemos esse texto aqui, de Jonas, porque na verdade Jesus conhecia a intenção do coração. E eles pedem um sinal, para que Jesus pudesse dar um sinal de quem ele era. Irmãos, cá para nós, hoje o mundo está cheio de sinais. Os sinais estão aí. As pessoas, elas querem só ver milagres, verem de uma ótica humana as coisas acontecer. Não que Deus não faça. Jesus curou um homem na frente deles. Jesus curou uma mulher que andava curvada, 18 anos, é isso? Curvada, na frente deles no dia de sábado. Eles ficaram doidos por isso. E eles estavam tentando experimentar Jesus o tempo todo. Mas a intenção deles não era arrependimento. Era um coração endurecido. E a Bíblia diz que um coração orgulhoso, Deus rejeita o soberbo, mas dá graça aos humildes. A Bíblia diz que a soberba, ela fez com que um anjo descesse do céu, que era um querubim ungido, que era alguém escolhido. As nossas atitudes, elas podem tanto nos tirar do caminho do Senhor, como nos levar para perto de Deus. Os nossos posicionamentos, as nossas palavras, podem nos levar tanto para perto de Deus, como nos distanciar de Deus. Talvez nós estamos vivendo uma geração muito rasa, que só querem viver de sinais. Mas aqueles que conhecem a Deus de verdade, eles estão ao pé do ouvido, eles estão sentados à mesa, eles estão como Maria, sabe, tem qualquer oportunidade que tem, estão sentando para ouvir a palavra de Deus e reconhecer pelas Escrituras que o Senhor está ali se manifestando, fazendo, o seu nome está sendo exaltado, adorado, e o que Ele espera de nós é um coração arrependido, um coração que se quebranta, um coração que se coloca em humildade, em sujeição. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus hoje, ela precisa entender sobre isso, que são coisas cruciais que o Senhor Jesus nos ensina. Nós não podemos estar aqui para apontar, para acusar, para matar ninguém na fé. Também não estamos dizendo aqui que vamos tolerar o erro, o pecado e ser conivente com ele, não. Mas nós queremos dizer que existe que Ele é um Deus santo, que Ele traz temor para o coração da sua igreja, e a sua igreja anda com temor, e a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a vontade de Deus é que a sua igreja tema Ele, mas isso não vai ser feito por força nem por violência, mas é o Espírito Santo quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem convence, que quebranta, que muitas vezes coloca um coração para se render ao Senhor. Mas nós não vamos ser aqueles que vamos expor, vamos acusar, nós vamos colocar para ser constrangidos, não. É uma manhã de celebração a Deus, amém? É uma manhã de glorificar o nome do Senhor. Aqueles homens tomaram a palavra e disse: mestre, nós queremos ver da tua parte algum sinal. E não já tinham visto. Em um dado momento, Jesus fala também
que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ou seja, ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Sabe o que que Deus espera da sua igreja? Uma igreja que se arrependa, uma igreja que se quebrante, uma igreja que busque, uma igreja que diga: Senhor, eu dependo de Ti. Uma igreja que diga: Senhor, eu quero mais de Ti. Enquanto essa geração está corrompida, está andando na maldade, está andando na cobiça, no adultério, na prostituição, em tudo aquilo que não presta, nós estamos aqui na Tua presença entendendo que tudo que o Senhor está fazendo vem da parte de Deus e não precisamos mais de nenhum sinal, mas o nosso coração está arrependido diante da Tua presença. A igreja de Cristo precisa ser esta igreja que se reúne num dia como esse e possa exaltar e glorificar o nome do Senhor e se render aos pés dele e dizer o quanto ele é bom, dizer o quanto ele é maravilhoso. Senão, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra ou no coração da terra. Ele estava falando da morte dele. Ele estava falando da morte e ressurreição dele. Ele estava falando que eles iam ver o Filho de Deus sendo levantado. Assim também como a serpente foi levantada no deserto, que Moisés levantou para trazer cura. A gente ouviu aqui o pastor Jorge Marcelo falando sobre a serpente que foi levantada no deserto. É por isso que no jaleco dos doutores tem aquela serpente, uma cobra envolvida ali numa haste. Por quê? Porque na verdade aquilo ali simbolizou a cura. E Jesus, ele foi a cura que foi levantado na cruz do Calvário lá, sabe, no Gólgota. E para que trouxesse cura, restauração, libertação para toda a humanidade. Aqui a palavra está falando que ele seria inserido no coração da terra 3 dias e 3 noites, e depois ele ressuscitaria. O sinal do profeta Jonas apontava para a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui nesta manhã celebrando a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor, se Ele encontrar um coração quebrantado, se Ele encontrar alguém arrependido, não importa o que você, sabe, como você entrou neste lugar, mas se o seu coração estiver quebrantado, contrito, arrependido, não é um coração que veio aqui simplesmente para tentar olhar uma palavra e acusar e usar isso contra alguém, mas se o seu coração estiver arrependido, o Senhor vai começar a ministrar cura, salvação, libertação, redenção, avivamento, mudança de vida, porque quando há um povo arrependido, a Bíblia diz que só há remissão de pecado quando há derramamento de sangue, arrependimento, prostração, humilhação da nossa parte. E nós, quanto igreja, nós reconhecemos que nós precisamos nos humilhar perante a potente mão de Deus, que ao seu devido tempo Ele há de exaltar, de restaurar, de curar e de trazer sobre nós esperança para dentro do nosso coração. A igreja, irmãos, ela precisa ser uma igreja arrependida, uma igreja que se quebranta, uma igreja que se coloca diante de Deus. Até os ninivitas vão ressurgir naquele grande dia para julgar aqueles fariseus e aqueles escribas e aqueles religiosos. Quem foi os ninivitas, irmãos? Homens maus, perversos. Você já conheceu alguém mau, perverso? Eu quero dizer para você, essa pessoa que você pensou aí agora, que você fala assim, não merece, Deus morreu por ela também. Essa pessoa que você olha e fala assim, ele não merece, ela não merece. A Bíblia diz que Jesus morreu por ele, sendo ele ainda pecador, morreu por ela, sendo ela ainda pecadora. Os ninivitas eram os homens mais perversos. Eu já disse aqui uma vez que você pega hoje esses grupos terroristas, você pega o Hezbollah, você pega aí o Hamas, você pega aí a Al-Qaeda, você pega o Islã, o grupo radical, que matam pessoas, que matam crianças, que não tem nenhum tipo de dó. Os ninivitas eram esse tipo de pessoas perversas. Mas a Bíblia diz que Jonas não queria pregar para eles. Porque talvez aqueles homens tinham ferido os seus entes queridos, a sua família, pessoas do seu convívio. E Jonas não queria fazer isso.
Mas a Bíblia diz que ele foi lá, com muito custo, pregou, e os ninivitas, para surpresa de todos, até os animais foram colocados para jejuar. O rei se arrepende, os ninivitas se arrependem, as crianças oram, os animais também jejuam. E a Bíblia diz que Deus se compadeceu dos ninivitas e perdoou o pecado dos ninivitas. Deus perdoa os pecados, irmãos. Nós temos ali o pastor Léo de Buíque, a missionária Cleide, que fazem um trabalho excelente na colônia, ali em Buíque. Estão pagando pelo erro deles. Porque todo pecado tem sua consequência. E não adianta a gente falar que não tem consequência. Tudo que você faz tem uma consequência. Mas lá dentro tem uma igreja que ora, que adora, que se arrepende. Pessoas que causavam medo na sociedade, hoje estão ali à frente da igreja, dentro do presídio, pregando, adorando e exaltando o nome do Senhor. Porque, irmãos, na nossa cabeça não cabe o amor de Deus. A gente acha que Deus é como a gente. A gente acha que Deus, ele vai tratar as pessoas como a gente trata. E, na verdade, Deus não trata como a gente trata. Deus tem misericórdia, Deus tem perdão. A Bíblia fala que Deus perdoa os ninivitas. E Deus perdoa o mais vil pecador se ele se arrepender de todo o coração. Vai pagar pelos seus erros? Vai pagar, mas Deus perdoa. A Bíblia está dizendo que os ninivitas irão julgar aqueles caras que estavam dentro da sinagoga, vestindo de terno e gravata, pregando a palavra. E aí? Irmãos, não dá para nós sermos religiosos, não dá. Então eu quero trazer aqui para nós, quanto igreja, que o que cabe a nós é o arrependimento diante do Senhor. Porque cabe a Deus Ele mandar as pessoas para onde elas têm que ir. A Bíblia diz assim, ó, não temei aqueles que não podem fazer nada. Aqueles que podem matar só o corpo, mas existe alguém que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. E quem é esse que lança? É o próprio Deus. É o próprio Deus que faz isso. Irmãos, às vezes a gente vai chegar lá no céu e vai falar assim, meu Deus, é como diz alguém, né? Nós vamos ter 3 surpresas. A primeira delas é, eu cheguei, eu estou aqui. Glória a Deus que eu cheguei aqui no céu. Amém. A segunda surpresa é que quem você achou que estava lá, não está. Você vai falar, meu Deus, fulano não está. E a terceira é, aquele que você achou que não ia estar, vai estar. E o que fazer? Nós vamos ter algumas surpresas no céu, irmãos. Porque não somos nós que colocamos no céu ou no inferno. A Bíblia diz que quem lança é o Senhor. Então não adianta nós queremos maquiar uma coisa. Pode ser bonitinho, pode estar vestido de terno, pode estar com a Bíblia embaixo do braço. Mas se tiver um coração soberbo, orgulhoso, se nós formos cristãos orgulhosos, que não pedem perdão, que não se arrependem, que não se coloca diante de Deus, eu posso dizer para você que o nosso final não é muito bom, não. Agora, se nós formos arrependidos, nos colocarmos diante do Senhor, pedimos perdão para Ele, sermos melhores, melhorar a nossa casa, melhorar a nossa família, melhorar nosso convívio, melhorar a nossa vida aí fora com o ser humano, com as pessoas. Se a gente entrar na presença de Deus com sinceridade, falar, Senhor, eu sou a mesma pessoa na igreja, no trabalho, aqui em casa, eu sou o mesmo. Se a gente for essa pessoa arrependida, prostrada, que serve, que rende o seu coração, a probabilidade de você ouvir do Senhor, vinde benditos do meu Pai, tomai por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, é muito maior do que aquele que vive de aparência. É ou não é? É ou não é, gente? Amém? Então que a gente possa entender isso. Jesus estava convivendo com pessoas que deveriam entender quem Ele era. Aqueles que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Aqueles que deveriam saber quem Jesus era, conheciam a Torá, conheciam o Pentateuco, as leis cerimoniais, conheciam as leis morais, conhecia a palavra de Deus, mas foram aqueles mesmos que não receberam o Senhor Jesus.
porque não estavam querendo aceitar que ele era o Filho de Deus, por causa do orgulho. Por causa do orgulho. Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, a Bíblia diz que ele começa a falar. Se você voltar atrás aqui, você vai ver tudo que Jesus está fazendo e está falando. Quando você começa a ler o capítulo 1 de Mateus em diante, você vai começar a entender que vai falar de Jesus, da sua obra, dos seus feitos. Por que o evangelista tira todo o seu livro para colocar exatamente sobre a vida e obra do Senhor Jesus? Porque de fato ele sabia quem ele era. Levi, Mateus, o publicano, um cara que era indignado aos olhos dos outros. Esse é indigno, esse não merece, é ladrão, cobra impostos da gente muito mais do que precisa cobrar. Ele era também assim, da mesma profissão de Zaqueu. Alguém que a sociedade olhava e falava assim, esse cara é um imundo, ele não é digno de pisar os pés aqui na nossa nação, no nosso estado de Israel. Porque esse camarada está trabalhando para os nossos inimigos, está oprimindo o nosso povo. Era para ele estar ajudando o nosso povo. Mas a Bíblia diz que Jesus olha na coletoria de impostos, mesa de um lado da rua, mesa do outro lado da rua, um monte de gente de quipá, de barba, tudo igual, não tinha placa, não tinha nome, não tinha nada. Simplesmente Jesus olha para ele e ama Mateus. O amor de Jesus constrange Mateus ao ponto de Jesus dizer para ele assim, segue-me. Ele imediatamente larga tudo para seguir o Senhor Jesus e acompanha. Agora imagina comigo Mateus levantando e saindo. Sem entender nada, mas na razão, falando assim, eu não sei, eu só sei que o amor dele me alcançou. Eu não sei, só sei que o olhar dele me atraiu. Eu não sei nem o que eu estou fazendo agora, no sentido por que eu estou tomando essa decisão, mas eu sei que é isso que eu quero, e é isso que eu vou fazer. Eu entendi que é ele que eu tenho que seguir, e seguiu. E a sociedade rejeitava, mas Jesus foi lá e chamou Levi, para fazer parte do seu ministério. Um homem que agora relata tudinho que Jesus fez. Escreve tudo. Escreve o Sermão do Monte. Escreve sobre a luz do mundo. Escreve sobre a vinda do Senhor. Escreve sobre tudo. Tudo está escrito aqui no livro de Mateus. Porque ele mesmo escreveu. Livro da geração de Jesus Cristo. Ele fala toda a genealogia. Ele escreve sobre o nascimento. Ele escreve sobre Maria, José. Toda a história de Jesus. Fala sobre João Batista para poder falar que ele era o precursor de Jesus, queria preparar o caminho do Senhor. Ele fala sobre o sermão das bem-aventuranças. Ele fala sobre os discípulos como luz do mundo, sal da terra. Ele fala sobre o cumprimento das leis dos profetas. Ele fala sobre a continuação do sermão da montanha, da esmola, sobre o jejum, sobre a oração. Ele fala sobre o tesouro nos céus, para a gente não só buscar as coisas dessa terra. Ele fala sobre a gente não ficar preocupado com as coisas dessa vida, porque ele conheceu alguém que supria tudo que era necessidade da vida humana. Como é o nome dele? Jesus de Nazaré. Jesus é suficiente para você. Não peça mais um sinal. Peça para você conhecer o coração de Deus. Porque quando você pede para conhecer o coração de Deus, os sinais eles vão se fazer presentes, irmãos. Eu preciso me apresentar arrependido. Arrependido. Você quer ter uma igreja que é boa de relacionamento? Perdão e arrependimento. Você sabe o que faz duas pessoas ou mais não conviverem no mesmo ambiente, não se falarem, não se olharem, não, de alguma forma, não mais ter contato? Dureza de coração. Alguém está praticando dureza de coração. Por quê?
Porque não houve perdão e não houve arrependimento de alguma parte. É verdade ou não é? Não houve perdão e não houve arrependimento. Porque quando há perdão e há arrependimento, o que acontece? Os laços se fortalecem. A comunhão acontece. As pessoas voltam a sorrir. Não fica mais aquele clima chato, aquele clima pesado, aquele clima de briga. Aquele ambiente que a pessoa levanta o nariz e fala assim, eu não vou falar com fulano. Porque alguém quebrou o coração e exerceu o arrependimento. O perdão e o arrependimento. Por que que a Bíblia diz que Deus permitiu através da lei de Moisés o divórcio? Por causa da dureza de coração do homem. Mas aí Deus fala assim, Jesus diz, no princípio não era assim. Porque no princípio não era desse jeito. O princípio com Deus é de perdão, relacionamento, comunhão, amor, a entrega, renúncia. Todos os dias Deus ia no Éden, conversava com Adão, com Eva. O que que tirou eles da comunhão, do relacionamento? O pecado, a dureza de coração. Se esconderam, não quiseram falar com Deus. Mas Deus vai lá e diz assim, onde você está, Adão? Porque Deus sempre busca um contato com o homem, por mais que ele endureça, enrijeça o seu coração. Então, todas as vezes que um relacionamento é quebrado, é por causa da dureza de coração. No princípio não era assim. Deus criou a família para ser uma bênção. Deus criou você para ser uma bênção. Deus fez o homem à sua imagem e sua semelhança. Deus nos fez para exaltar o seu nome e para exalar o seu bom perfume e para poder externar a sua glória, para poder revelar quem Ele é, para poder, expor aquilo que Ele é. E Ele é amor, Ele é perdão, Ele é reconciliação, Ele é justiça, Ele é o nosso Abba, Ele é o nosso Pai, Ele é aquele que cuida de nós. Sabe o que eu quero dizer com essa mensagem hoje? Que não adianta mais a gente voltar para casa como que se não estivesse acontecendo nada. Eu preciso, você precisa, nós precisamos entrar na presença de Deus através de oração e nos humilharmos a ponto de dizer a Deus, Deus, faz a obra que o Senhor precisa fazer, arranca de mim esse coração, esse coração endurecido, esse coração amargurado, tira de mim, Senhor, essa religiosidade que só faz eu acusar, eu falar contra, eu falar mal, eu muitas vezes ficar distante do meu irmão. Senhor, me ajuda a ter comunhão, amor, misericórdia, fé, para que eu possa ter um melhor relacionamento com meu irmão, para que o Senhor, quando voltar, nós possamos ir e subir com o Senhor nos ares, para morar com o Senhor toda eternidade. O viés aqui é arrependimento. A máxima desse texto é arrependimento. E quando você vai olhar na palavra de Deus, a palavra de Deus tem uma série de palavras, de versos que fala sobre arrependimento. Aleluia. Os ninivitas ressurgirão e condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. O que Deus espera de nós? Arrependimento. Eu comecei dizendo aqui que esse culto precisa ser um culto de celebração. A gente, muitas vezes, por conviver em uma cidade pequena, corriqueiramente nós vamos conhecer a vida de cada um. Mas na igreja é um lugar que a gente deixa de lado todas as nossas mazelas, pecados, temores, indiferença, coração endurecido. Muitas vezes a raiva e o ódio, tudo isso a gente deixa no altar e a gente busca ao Senhor para que Ele venha mudar a nossa vida. Esse culto de ceia é para comunhão. Ah, pastor, mas eu não participo porque eu não me sinto bem, que eu não sou batizado ainda. Amém. Estamos tendo discipulado de batismo, você faz o discipulado, se batiza e fica na bênção. Pastor, olha, eu não sou batizado, mas eu estou me separando, estou orando, estou aí, buscando a Deus, e eu não quero ficar sem tomar ceia, mas eu já estou fazendo o discipulado, eu quero.
abrir mão do pecado, abrir mão do erro. Eu já me arrependi porque o batismo é para arrependimento. O que te impede de participar da ceia? Mas não adianta você ceiar e você voltar a praticar os pecados. Você tem que ceiar e andar na comunhão, na bênção, em arrependimento. Porque a Bíblia diz que aquele que come e bebe indignamente faz isso para sua própria condenação. É a pessoa muitas vezes olhar e ela rechaçar o sacrifício de Cristo, crucificar Jesus de novo. É ela fazer alguma coisa já pensando, às vezes ela participa aqui, mas ela já está pensando no erro amanhã. Ah não, peço perdão hoje, mas amanhã eu vou errar de novo. E o autor aos Hebreus diz que o pecado demasiado, Deus não consegue perdoar. O que é o pecado em demasia? Aquele pecado de estimação, que a gente peca hoje, pede perdão, peca amanhã, pede perdão, peca depois, pede perdão, peca depois, pede perdão, de novo pede perdão. É o pecado em demasia. Não houve um arrependimento, tem um remorso. Eu choro, eu fico triste na hora que eu erro, e ali, às vezes tem pessoas que nem choram mais. Às vezes, sabe o que é perigoso? Eu vi um homem de Deus falar assim que quando você peca e você se arrepende e ainda chora, é sinal que você está bem. Mas quando você peca e você não chora mais, não se arrepende mais, é sinal que você está mal. Pastor, quando eu estou bem e quando eu estou mal? Quando você peca e não se arrepende, você está mal. Quando você peca, você chora, se arrepende, fala assim, eu não devia ter feito isso, é sinal que ainda você está bem. Então, irmãos, o que eu preciso fazer? Me arrepender e não fazer mais. Amém? Me arrepender e não fazer mais. Porque a máxima de Deus é o arrependimento. Nós estamos aqui, a maioria conhece, todo mundo aqui, a vida. Mas nós temos que entender que para Deus, tudo é possível. Deus pode mudar qualquer ser humano. Deus pode transformar qualquer ser humano. Deus pode entrar no nosso coração e fazer uma mudança completa. Porque não é o homem que faz a obra, mas é o Espírito Santo que opera e que transforma e que traz arrependimento e que traz mudança de vida. Irmão, se você for ler aqui o que eu estou falando, está tudo inserido aqui. Por quê? Até pelo ato de Jesus não lavar as mãos para comer, eles falavam. Eles perceberam, o nosso mestre não lava as mãos para comer, nem os seus discípulos. Porque lavar as mãos era um sinal de purificação. Aí Jesus vai lá e fala assim, o que realmente importa é a parte de dentro do recipiente. Se você colocar dentro do recipiente a água, o importante é que dentro está limpo. A mão vai pegar por fora. E você vai lá e toma. Ah, mas você não tem que pegar no pão para comer? O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Jesus sempre falava coisas profundas e sábias. Às vezes eu posso estar purificando, às vezes eu posso estar aqui, sabe, parecendo santinho, mas o meu coração pode estar podre, irmãos. A Bíblia diz que Jesus chamou eles de sepulcro caiados. Os homens estavam ali, tudo muito belo por fora, a roupa estava alinhada, o talite estava alinhado, né? O quipá certinho, a barba ali, né? A roupa tudo certinha, lavavam as mãos, fazia todo o ritual de purificação para entrar no templo, mas o coração estava totalmente sujo. O que adianta? Como diz o nosso irmão Diego, vamos contextualizar. O que adianta a pessoa veste uma roupa de crente, um jeito de crente, uma Bíblia de crente, só que o coração não é convertido ainda. A pessoa põe um jeito de crente, uma fala de crente, mas quando você vai conversar com ele, você não tem nada de crente. Jesus, ele combateu os religiosos, gente. Que nós não venhamos ser uma igreja religiosa, de colocar um jugo sobre os outros, que nem nós podemos carregar esse jugo. Os fariseus colocavam um jugo sobre os outros, que nem eles mesmos cumpriam, que eles mesmos não cumpriam. É como se eles pregassem um texto,
que eles estivessem o tempo todo tropeçando naquele texto. Que a gente venha aprender misericórdia e não sacrifício. Porque às vezes a gente pode estar vivendo só os sacrifícios e não aprender o que é misericórdia, amor e fé. E o coração está totalmente sujo. Vamos orar nessa manhã para Deus nos dar um coração igual ao dele. Vamos orar nessa manhã para Deus limpar o nosso coração. Para a gente achar que o certinho, o santinho é só aquele que se veste como crente. Irmãos, às vezes você vai lidar com pessoas que você acha que ela não é crente, mas quando essa pessoa abre a boca, você vai falar, que ensinamento poderoso. Porque a vida dela, quando ela, a sujeição que ela tem, o coração que ela tem, é um coração igual a dele, igual ao de Jesus. Não adianta nada a gente ser por fora, mas por dentro nosso coração não está condizendo com isso. Quando você lê o verso 35, um pouquinho para cima, fala assim: o homem tira boas coisas do seu tesouro, do seu bom tesouro, e o mal do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Tem um texto que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. O homem tira boas coisas do seu bom tesouro que está dentro do seu coração. Mas aquele que tem um coração que está com palavras ruins, que está sujo, que está com um monte de coisa ruim, a boca vai começar a soltar tudo que está dentro do coração. Não adianta a gente se vestir bem, se o nosso coração não estiver legal, vai sair coisas ruins. Não adianta a gente vir para a igreja e orar todo dia, sendo que Deus não conseguiu alcançar ainda, fazer o maior milagre no nosso coração, na nossa mente. A transformação vem de dentro para fora. De dentro para fora. Amém? Vamos ser transformados de dentro para fora. Você quer andar bonito? Crente tem que andar bonito. Crente tem que andar cheiroso. Crente tem que ter boas maneiras. Crente tem que falar direitinho, esperar a sua vez. Não pode ser inconveniente. O crente não pode ser aquele que atropela tudo, não respeita autoridades e hierarquia. Crente tem que aprender a respeitar tudo isso. Mas também tem que ter o coração limpinho. Tem que ter um coração convertido ao Senhor. O crente tem que fazer a diferença. Amém? Faça a diferença, irmãos. Em nome de Jesus. Isso aqui que a gente teve foi uma conversa. Coisas que você e eu já sabemos. Mas se tem alguma coisinha que ainda está aqui, vamos orar para Jesus tirar e mudar a nossa vida. Se tem alguma coisinha que ainda não está legal, que você sabe que precisa mudar em Deus, muda hoje. Porque naquele grande dia, nós queremos estar com Jesus. Nós queremos reinar com Ele. Nós queremos estar participando da eternidade com Cristo, das bodas do Cordeiro. Porque a gente mudou o conceito do nosso coração na pessoa de Jesus Cristo.